Bom dia. Daniel Monteiro, 34 anos, a cerca de 3 meses de completar 3 anos na presidência da Confederação do Desporto de Portugal, onde sucedeu a Carlos Paulo Cardoso, que cumpriu um percurso de 21 anos a liderar a instituição. É o nosso convidado neste espaço de entrevista de A Bola TV. Quando estamos a 2 anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, acabámos de sair de 2 competições importantes, os europeus de atletismo e os europeus de natação e, sobretudo, quando estamos a pensar em qual será a dotação para o desporto no próximo Orçamento de Estado, impõe-se esta conversa, que servirá para que se faça o balanço do último triênio e se estabeleça um ponto de situação relativamente ao presente, projetando o futuro do desporto em Portugal. Daniel, bem-vindo a esta casa e começo por lhe pedir que me diga se sente que cumpriu as expectativas que tinha quando assumiu a presidência da Confederação do Desporto. Muito obrigado, antes de mais, à Bola e ao Zé Manuel Delegado em particular por este convite e por esta conversa. Eu, quando me candidatei à Confederação do Desporto de Portugal, em dezembro de 2023, filo com a vontade clara de congregar as federações desportivas em torno de matérias e de vontades que pudéssemos e de propostas que pudéssemos apresentar ao Governo e aos partidos para reformar o desporto português. Tínhamos a clara convicção que era necessário dar mais voz e mais músculo àquilo que era a capacidade interventiva e às vontades, às ideias e também aos problemas que as federações desportivas estavam a atravessar. Significa que 3 anos após essas eleições e após assumirmos a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, temos vindo precisamente a diagnosticar os problemas do desporto português, fizemos esse diagnóstico, mas também a apontar soluções. E é algo que nos caracteriza, é o facto de identificarmos problemas, mas não nos ficarmos apenas pela identificação dos problemas, apontamos soluções. E mal assumimos funções, apresentamos as prioridades políticas ao Governo e aos partidos para a legislatura. Apresentámos um conjunto de prioridades com um plano de ação associado para a legislatura, que foi depois renovada em 2025, tivemos eleições antecipadas e, portanto, voltámos a apresentar essas prioridades. Durante este percurso, apresentámos também uma revisão do regime jurídico do jogo e das apostas online para reformar o modelo de financiamento do desporto em Portugal, nomeadamente às federações desportivas. Apresentámos um pacote fiscal aos partidos políticos e também ao Governo para reformar fiscalmente o desporto e torná-lo mais atrativo e com uma maior valorização e reconhecimento social e também político. Apresentámos propostas no âmbito daquilo que era a relação com a Presidência da República, tendo recebido nas cimeiras de presidentes de federações esportivas os vários candidatos à Presidência da República. Portanto, ao longo destes 3 anos, temos vindo a fazer um trabalho de valorização do papel das federações e de valorização do seu papel de intervenção política. Aquilo que eu posso dizer hoje é que as federações esportivas têm um peso político radicalmente superior àquele que tinham em 2023. E, portanto, a esse respeito, o balanço é positivo porque assumimos e demos força e voz àquilo que eram as vontades das federações desportivas em Portugal. Não se sente limitado na sua ação pelo facto da intervenção que tem, até pela natureza da Confederação de Desporto de Portugal, que é uma voz comum do associativismo interlocutor do Governo na definição das políticas desportivas, ser mais política e agregadora do que executiva? É um facto, não temos poder executivo, isso compete ao Governo, mas eu, desde que esteja a defender o desporto, nunca me sinto limitado. Eu costumo dizer que à sociedade civil e às diferentes entidades que representam a sociedade civil, no caso da Confederação de Desporto de Portugal, reflete-se na área do desporto, mas compete à sociedade civil diagnosticar os problemas e apontar soluções, identificar caminhos para reformar os diferentes setores da atividade, no nosso caso, o desporto. Ao Governo, que tem o poder executivo, compete a missão de olhar para aquilo que são os caminhos e as soluções apresentadas pela sociedade civil, analisar aquilo que está e que chega como propostas
e governar de acordo com esse diagnóstico efetuado e com as soluções apresentadas pela sociedade civil. Nem sempre vamos estar de acordo, muitas das vezes não estaremos de acordo, mas a verdade é que esta é a nossa forma de estar. É reconhecendo o papel executivo do governo, não nos imiscuímos na apresentação de soluções a quem tem o poder executivo. Obviamente que era mais cómodo e era mais fácil nem sempre assumirmos esta postura tão proativa, tão reivindicativa, tão exigente. Mas este é um papel que eu entendo que é fundamental existir no país. A sociedade civil ser forte para que o país possa olhar para o referencial que tem internamente, comparar com os melhores exemplos internacionais e perspectivar o futuro com ambição reformista e com ambição de crescimento. E é esse o caminho que estamos a fazer em Portugal no âmbito do desporto e por isso é que temos vindo a trabalhar com o Governo, independentemente quem seja e quem esteja no Governo, e com os partidos políticos com assento parlamentar. Qual é o feedback? É bom em termos teóricos e não é assim tão bom em termos práticos? Houve alguns avanços que foram sendo dados nos últimos anos, eu arrisco-me a dizer até na última década, ou nas últimas 2 décadas, vou-lhe dizer assim, o país tem olhado muito para o desporto, e o país político, vamos dizer assim, os governos, os sucessivos governos, têm olhado muito para o desporto numa lógica de investimento no alto rendimento e nos projetos olímpico e paralímpico. Se olharmos às últimas 2 décadas, o investimento no projeto olímpico e paralímpico mais do que duplicou. E, portanto, hoje os nossos atletas, integrados nesses programas de preparação, têm hoje condições muito similares e muito em linha com vários países europeus que são as referências. Portanto, hoje os nossos atletas têm estabilidade que não tinham há 20 anos atrás. É preciso reconhecer, também houve coisas positivas que foram sendo feitas. O problema do nosso desporto é que nas fases anteriores a essa etapa, que é a etapa do topo, temos problemas muito deficitários. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Em 2024, a taxa de abandono desportivo em Portugal, até aos 18 anos, era superior a 80%. Os escalões júniores e séniores, que deviam sustentar o alto rendimento desportivo em Portugal, representam apenas 30% do número de atletas federados em Portugal. Significa que nós temos um déficit estrutural de atletas nas fases anteriores aos escalões séniores e também júniores. E durante esse percurso há uma grande taxa de abandono desportivo. Significa que o país tem que olhar para isto e perceber como é que pode, por um lado, captar, recrutar mais jovens, e mais crianças e jovens para a prática desportiva. Tão ou mais importante, de que forma é que consegue fixá-los no sistema para que estes não abandonem a prática desportiva durante o seu processo de desenvolvimento, dar condições para que estes atletas e os melhores atletas nos diferentes escalões representem as seleções nacionais nas diferentes modalidades, com o país, com o Estado, através das federações esportivas, a suportar esses encargos. É lamentável, para não dizer outra palavra, para não dizer vergonhoso, que hoje um atleta, em várias modalidades, para representar Portugal num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo, tenha que pagar do seu bolso essa representação. Eu julgo que isto nos devia fazer corar de vergonha. E isso acontece? E isso acontece em variadíssimas modalidades e em diversos escalões de formação. E também, em alguns casos, em escalões séniores. A que porta é que temos que bater para que isso deixe de acontecer? É preciso olharmos para o fenómeno desportivo, como disse, pensado da base até ao topo. No topo, eu diria que nós, nos últimos anos, demos avanços significativos. Portanto, este é o momento de nos concentrarmos nas fases anteriores. Eu diria que, numa primeira instância, temos de olhar para como é que a criança pode ter formação física e motora capaz, com dignidade, para que aprenda a ter movimentos básicos no seu dia-a-dia. Saber correr, saber saltar, saber cair e também saber brincar. E saber viver sem telemóvel e sem jogos eletrónicos. Precisamente. E, portanto, isso é possível de se conseguir concretizar. Ainda não estamos a falar de desporto. Ainda estamos a falar em formação física e motora. Isso é possível através da escola, através do primeiro ciclo de escolaridade, através da necessidade urgente que temos em dar e em proporcionar educação física, pelo menos 3 tempos semanais, que são as recomendações da Comissão Europeia, para que as crianças no primeiro ciclo tenham formação física e motora que as prepare depois, e não estamos a falar para as preparar para a questão desportiva, para as preparar enquanto cidadão.
que é fundamental terem essa formação física. Aliás, esse deve ser o objetivo, o resto vem por acréscimo. Conhecer o corpo, saber desenvolver esses movimentos básicos. E, portanto, é fundamental que, e tal como nós apresentámos ao Governo, uma das prioridades políticas era precisamente, que foi traçada pela Confederação e pelas federações esportivas, foi precisamente a introdução de 3 tempos semanais de educação física no primeiro ciclo de escolaridade, através da coadjuvação, precisamente para preparar as crianças nessa fase. É fundamental, igualmente, também, no âmbito ainda da escola, que o desporto escolar tenha uma integração forte com o desporto federado. Fiquei contente de ver o novo plano de ação para o desporto escolar 2026-2036, que tem como objetivo reforçar a ligação ao desporto federado e, no meu entender, deve até dar passos significativos numa lógica de integração de quadros competitivos, de acordo com critérios desportivos / competitivos e também de acordo com critérios territoriais. Porque o público é o mesmo, as crianças estão ali disponíveis e são as mesmas no desporto federado e são as mesmas no desporto escolar. Portanto, o nosso público-alvo é o mesmo, são aquelas crianças que estão claramente identificadas. E, portanto, esses quadros competitivos têm que se complementar e, em alguns momentos, têm que se integrar. E, portanto, dessa forma é preciso que o desporto escolar ganhe mais músculo e ganhe uma forma de ligação clara também ao desporto federado, para que os clubes aproveitem depois o trabalho feito a montante e formação física e motora, introdução no desporto escolar, passagem para o desporto escolar. O que me está a dizer é absolutamente certo e do ponto de vista teórico é inatacável. Do ponto de vista prático, qual é o ponto de situação? Nós necessitamos de dotar o desporto em Portugal de recursos para que as federações possam executar um projeto de desenvolvimento para cada uma das modalidades. Não podemos pensar o desporto de forma isolada, em que cada federação anda a contar tostões para manter a porta aberta e para tentar levar um atleta a um campeonato da Europa, a ter que escolher se leva um fisioterapeuta ou se leva outro atleta, se vai àquele campeonato da Europa no escalão sub-14 ou se vai àquele campeonato do mundo sub-16. Isso não é sustentável a médio e longo prazo. Como não tem sido sustentável ao longo dos anos. Os resultados desportivos que temos vindo a ter, e temos vindo a ter resultados importantes, são muito mais fruto do talento, da capacidade de trabalho e da superação dos atletas e das equipas que os acompanham, do que propriamente uma política desportiva massificada na base, que depois, em que os melhores atletas sobressaem. E, portanto, é fundamental dotar as federações esportivas de recursos, e quando falamos de dotar as federações esportivas de recursos, é importante que se diga, parece que se cria uma nuvem cinzenta em que os recursos são atribuídos e que não existem critérios. Como se isso alguma vez tivesse acontecido. Obviamente que, numa lógica de existirem mais recursos, têm que ser definidos critérios, objetivos, métricas de avaliação, métricas também de diagnóstico para aquilo que é a realidade atual para cada federação e métricas auditáveis a médio e longo prazo para o cumprimento desses objetivos, através da Administração Pública Desportiva, do Estado, do IPDJ, na relação com as federações desportivas. Definir muito bem qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada em vários aspectos. Captação, recrutamento de atletas para os quadros competitivos mais jovens, percentagens de fixação de atletas durante as diferentes fases de desenvolvimento desportivo, profundidade competitiva e diversidade dos quadros competitivos, índole nacional, regional e local, para que tenhamos uma profundidade competitiva mais alargada, oportunidade aos melhores atletas nacionais de representar as seleções nacionais e avaliação de acordo com os resultados esportivos, e também deve haver uma componente de avaliação na lógica da boa gestão e da boa governança das organizações desportivas. Com base em tudo isto, com base em todos estes aspectos, devem ser definidos critérios, métricas auditáveis, para que, ao longo do processo, isto possa ser avaliado. Agora, é preciso que as federações tenham recursos para até terem a sua ambição de irem mais além. Mas em relação aos recursos, e embora ao nível de alta competição tenha havido uma melhoria significativa, o que é verdade é que neste século a dotação para a cultura, por exemplo, e muito bem, e acho que é uma medida absolutamente justa, foi muito mais aumentada do que a dotação para o desporto, quando partiam mais ou menos numa mesma base, e hoje em dia o desporto tem incomensuravelmente menos. Na década de 90, os orçamentos da cultura e do desporto eram semelhantes. E hoje? A cultura tem hoje cerca de 7 vezes mais de orçamento do que o desporto.
E isto significa que o desporto, ao longo dos anos, foi perdendo poder de compra, capacidade competitiva assim, até com outras áreas. E neste contexto, não estamos minimamente a dizer que está a ser dado dinheiro a mais à cultura. Não. A cultura, se calhar, ainda está a ser dado dinheiro a menos. Simplesmente, relativamente ao desporto, houve uma discriminação positiva da cultura e uma discriminação negativa do desporto. E isto atravessou os partidos que estiveram no poder nos últimos 30 anos, pelo menos. Sem dúvida. E se olharmos àquilo que é a realidade do desporto face àquilo que é a realidade da cultura, basta olhar 3 aspectos essenciais, e nós apresentámos o ano passado num pacote de reforma fiscal que propusemos aos partidos, em 3 aspectos essenciais. Equiparação da isenção do IRC às organizações sem fins lucrativos, tal como acontece nas organizações culturais. As organizações esportivas não estão isentas de IRC, as organizações culturais têm essa isenção. IVA dos espetáculos desportivos. Até 2012, o desporto e a cultura tinham IVA à taxa reduzida. Entretanto, 2012 até 2018, por altura do período da Troika, a taxa que era reduzida passou à taxa normal de 23%. Mas em 2019, a cultura voltou a recuperar esse IVA à taxa reduzida. Mas o desporto não recuperou esse IVA à taxa reduzida. Porquê que um espetáculo cultural, porquê que um cidadão português que quer assistir a um espetáculo cultural paga IVA à taxa reduzida, mas quiser assistir a um jogo de basquetebol, a um jogo de voleibol, a um jogo de handball, a um jogo de hóquei em patins, num clube de base local, num clube de base regional, a pagar 3 euros, 5 euros pelo bilhete, tem que pagar IVA à taxa de 23%. Qual é a resposta que recebem do governo, dos governos, quando essa questão é colocada? Eu não consigo entender nem justificar decisões políticas erradas do passado. Compete-me a mim encontrar soluções para corrigir essas desigualdades e esses problemas diagnosticados. Por isso é que apresentámos estas soluções. Equiparar o desporto à cultura não é desprezar a cultura, é valorizar o desporto como setor importante que é na construção de uma sociedade mais tolerante, mais respeitadora, mais conhecedora até de um aspecto também ele cultural da identidade do país, e portanto queremos equiparar o desporto à cultura para que o desporto não seja sobre menos em relação a outros setores de atividade. Não estamos a pedir que a cultura seja desvalorizada. Os governos são sensíveis ao argumento que investir no desporto é, se calhar, depois pagar menos na saúde, pagar menos na educação, pagar menos na justiça. São sensíveis a esse argumento que o desporto tem essa capacidade formadora que pode vir a trazer benefícios a médio prazo. Eu julgo que é consensual para todos que vivemos um mundo com uma crise de valores brutal, não só em Portugal, mas por todo o mundo. E, portanto, essas crises de valores e com tantos problemas que temos vindo a assistir na nossa sociedade, ao nível da tolerância ou da falta dela, ao nível do respeito ou da falta dele, eu diria que o desporto tem aqui um papel educativo, acima de tudo educativo, de formação cívica, formação social, mas também depois ao nível da saúde, como falou muito bem, naquilo que é a prevenção de doenças a médio e longo prazo, mas também tem impacto económico. O desporto gera impacto económico. Há estudos recentes que mostram por cada uma unidade monetária e tem um efeito multiplicador de pelo menos 3 vezes mais. Portanto, o desporto também gera retorno económico para o país. É uma falácia pensar-se que investir no desporto é uma despesa para o Estado. Não, é um investimento estrutural que tem retorno nestas áreas que já aqui falámos, a médio e a longo prazo. Mas também deixe-me que lhe diga uma coisa. O nosso papel tem sido, como digo, diagnosticar, identificar problemas, apontar soluções. Nós temos consciência que nós não somos um país rico. Temos consciência que o país tem desigualdades muito profundas em várias áreas. Temos consciência que o país atravessa várias dificuldades em áreas que são nucleares para a sobrevivência de um ser humano e do cidadão em Portugal. E, portanto, por isso mesmo é que apresentámos ao Governo uma proposta de reforçar o financiamento ao desporto em Portugal através de uma receita que é gerada para o Estado, proporcionada pelo desporto. Portanto, não estamos a pedir ao Estado e ao Governo para ir buscar receita a outras rúbricas ou a outras áreas. Estamos a dizer ao Governo que, olhando para uma receita gerada pelo desporto, estamos a pedir que parte dessa receita retorne para o desporto,
para não sobrecarregar precisamente o orçamento do Estado. Estamos a falar das apostas esportivas. Estamos a falar das apostas esportivas. Só para termos a perfeita noção de que as federações esportivas aprovaram uma proposta por unanimidade, precisamente por reconhecerem que o país tem dificuldades, não querendo sobrecarregar o orçamento do Estado com mais investimento para o desporto, mas pedindo ao Estado que retorne para o setor do desporto uma parte da receita gerada por si. A como? Através da criação de um fundo de desenvolvimento esportivo. Hoje em dia, de uma forma muito sintética... Estamos a falar em números em quanto? Estamos a falar de cerca de 15 milhões de euros. Neste momento, o Estado fica com 62,5% da receita do imposto relativo aos jogos e às apostas online em Portugal. 37,5% reverte para a Federação, que tutela a modalidade que é alvo da aposta. Portanto, o apostador, quando efetua uma aposta, há uma percentagem que é relativa ao imposto e 37,5% desse imposto reverte para a modalidade, ou para a Federação que tutela essa modalidade em Portugal. 62,5% reverte para o Estado. O que nós estamos a pedir ao Estado é que o Estado abdique de 7,5% para que o desporto passe de 37,5% para 45%. O Estado continuaria a ser o beneficiário principal do mercado das apostas, porque teria 55% da percentagem do imposto, e o desporto ficaria com 45%, sendo 7,5% um fundo de desenvolvimento desportivo, que seria de cerca de 15 milhões de euros pelos números e pelo volume de apostas hoje disponível, pelos números disponíveis, seriam cerca de 15 milhões de euros para investir precisamente no desenvolvimento estrutural das modalidades nestes aspectos que aqui já falei, com critérios bem definidos, com objetivos muito claros, com métricas auditáveis, para que, de acordo com aquilo que é a definição de prioridades a estabelecer entre o IPDJ e as federações esportivas, as federações que cumpram e deem resposta a estes objetivos a priori definidos, possam depois também ser majoradas, introduzir ambição e introduzir meritocracia, o critério da meritocracia no sistema desportivo. Quem melhor trabalha, quem apresenta melhores resultados, e resultados não é só as medalhas alcançadas, é o número de atletas, é a diversidade competitiva, é se os quadros competitivos têm âmbito nacional, regional e local, é se têm abrangência territorial nos 4 cantos do país e nas regiões autónomas, é se os atletas estão a ter condições para representar Portugal a nível internacional. Isto são tudo objetivos que têm que ser definidos de acordo com a realidade de cada modalidade e avaliar no percurso a médio e longo prazo se essas métricas estão a ser alcançadas. Qual é a expectativa que tem em relação àquilo que o Estado decidirá em relação a essa proposta de aumentar 7,5%? O Primeiro-Ministro anunciou em 2025 a necessidade e a intenção de rever o regime jurídico do jogo e das apostas online. A Sra. Ministra já este ano também, em reunião connosco, reconheceu o valor da nossa proposta e que era um tema que estava em agenda e que o Governo estava a discutir. Recentemente, o Ministro da Economia anunciou que iria rever o regime jurídico dos jogos e das apostas online. Portanto, a nossa expectativa, e eu vou dizer, não é só expectativa, a nossa vontade e a nossa confiança é de que os responsáveis políticos com responsabilidade no desporto estejam atentos e, de certa forma, defendam os interesses do desporto e os interesses das federações esportivas, que são os interesses do desporto e os interesses do país, neste processo de revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online. Quanto tempo é que isso vai demorar? Eu estou em crer que isto vai decorrer este ano, em 2026. Ainda durante o ano 2026. Não pode ser indexado nada disto à dotação do Orçamento de Estado? Que vai estar aí na ordem do dia daqui a um mês. Num contexto tão sensível como aquele que o país atravessa, com crises generalizadas, principalmente na habitação, no custo elevado de vida, na redução do poder de compra, era mais sensato e era mais inteligente, do ponto de vista político, devolver ao desporto uma parte da receita que é gerada pelo próprio desporto, do que estar a retirar de outras áreas e de outras rúbricas do Estado
para atribuir ao desporto. Também, mas esse dinheiro que vai para o Estado, proveniente das apostas desportivas online, também vai ser utilizado noutras coisas. Com certeza. Portanto, tirar de um lado ou tirar do outro, depois no fim do dia, em relação aos gastos do Estado, Com certeza, é indiferente. mas há um ponto essencial, é que essa receita é gerada só pelo desporto. Claro que sim. Não é gerada por mais nada. Aliás, se não existe desporto... Isso é uma questão de justiça, Estado não quase tem... mais do que uma questão aritmética. Portanto, ir ao orçamento do Estado é ir a um bolo global. Ir aqui é ir a uma receita que é gerada pelo desporto. No dia que não houver desporto, não há apostas. Não há apostas, não há receita de imposto para o Estado. Portanto, aquilo que nós queremos é que haja mais desporto. Para haver mais desporto, é preciso que existam condições de investimento. Com essa premissa realizada, ou seja, os 45% reverterem para o desporto e que a equiparação fiscal à cultura, ficaria satisfeito já? Ficaria muito satisfeito. Eu acho que era um passo muito importante que o país dava. Era um sinal político brutal que seria dado. E era também o reconhecimento do papel que as federações esportivas têm vindo a desempenhar ao longo dos anos. E é um papel que muitas vezes tem sido esquecido. Mas a verdade é que nós olhamos à realidade federativa e temos realidades altamente profissionais, como é a realidade de uma Federação Portuguesa de Futebol, mas temos realidades muito difíceis, realidades muito débeis, em que o Presidente de Federação é o Presidente que se preocupa em abrir a Federação, é o Presidente que se preocupa em pagar as contas da Federação, é o Presidente nós, quando que se falamos preocupa... em Federação, pensamos muitas vezes na Federação de Futebol. Quantas federações há em Estamos Portugal, a falar de mais de 60 federações esportivas. A questão é essa, são e, 60. Portanto, a realidade, mais de 60. E, portanto, a realidade é muito diferente de caso para caso. Claro. E, portanto, também aqui deixo-me valorizar a capacidade que as federações desportivas têm tido de sentar à mesa e de congregar posições. E num país em que, e até um país político, que anda tantas vezes às avessas e anda tantas vezes de costas voltadas, com críticas muito mais destrutivas até, posições muito mais destrutivas do que construtivas, as federações têm vindo sempre a dar um exemplo ao país. Todas as nossas propostas têm sido aprovadas por unanimidade. E houve sempre precedências, quer das federações com maior peso, com maior organização, com maior profissionalismo, e também houve cedências daquelas que têm menor dimensão. Portanto, houve sempre cedências com base no interesse comum. Repare, nós apresentámos uma proposta de revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online, que foi aprovado por unanimidade por todas as federações desportivas. Mais de 60 organizações desportivas deram o ok, deram o sim a uma proposta que revoluciona e reforma substancialmente o desporto português e permite oferecer condições de investimento às federações no desporto em Portugal como nunca existiu. E volto a dizer, quando se fala em condições de investimento, não é passar o dinheiro e não haver escrutínio. Tem que existir métricas, tem que haver objetivos e tem que haver avaliação. Por isso é que existe um instituto público para fazer esse acompanhamento junto das federações desportivas. O que é que espera do Orçamento de Estado? Houve um pequeno aumento no orçamento para 2026, o que é que espera para 2027? Eu mais do que o que tenho como expectativa para o Orçamento de Estado 2027, a rúbrica que está lá naquele quadro famoso e que faz todos os responsáveis na área do desporto fazer a avaliação percentual ou fazer a conta de quanto é que cresceu, quanto é que diminuiu. Eu mais do que isso gostaria que a Assembleia da República, em outubro, voltasse a debruçar sobre a nossa proposta de reforma fiscal para o desporto português. É uma reforma alargada que toca em vários agentes, desde o atleta, ao treinador, ao árbitro, à equiparação à cultura, nestas medidas que já aqui falámos, que se preocupa com o pós-carreira dos atletas, que se preocupa com as famílias portuguesas. Temos uma proposta que permite que as famílias portuguesas possam deduzir em sede IRS as despesas com a prática desportiva como despesas elegíveis no âmbito da saúde. Portanto, é uma proposta muito alargada e que iria dar mais do que financiamento ao desporto, iria dar um sinal político ao país de que o desporto é importante e é um pilar essencial para o desenvolvimento individual e coletivo nacional. E, portanto, mais do que discutir o Orçamento do Estado, a rúbrica ou a percentagem de aumento, eu gostaria de direcionar o reforço do investimento no desporto para a revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online e, através dessa fórmula, introduzir mais 15 milhões de euros no sistema desportivo e na atividade regular e cotidiana das federações esportivas e, através
do Orçamento do Estado, gostaria de ver uma verdadeira reforma fiscal para o desporto, com um impacto significativo em todos os agentes e nas famílias portuguesas. Sente-se otimista em relação a essa discussão em outubro? Repare, no Orçamento do Estado, na discussão do Orçamento do Estado para 2026, para este ano, portanto, decorrida em outubro, novembro de 2025, as nossas propostas chegaram à luz de discussão na especialidade. Algumas delas, ou a grande maioria delas, esbarrou na vontade, ou na vontade maioritária dos partidos políticos e dos votos na Assembleia da República, mas a verdade é que cada partido, à sua imagem, acabou por se rever nas nossas propostas. Algumas propostas foram defendidas pelo partido A, outras foram defendidas pelo partido B, C ou D, mas de certa forma houve uma preocupação com as propostas que apresentámos. Para este ano, eu gostaria agora de que existisse um maior entendimento em torno destas propostas. E, portanto, essa é a nossa expectativa e vai ser esse o trabalho. Voltar a apresentar este pacote de reforma fiscal, discutindo e negociando medida a medida com cada partido, para que em determinadas matérias possam existir entendimentos que tornem possível o voto favorável destas propostas na Assembleia da República em sede de discussão do Orçamento do Estado. Em que ponto está a questão dos critérios para a atribuição de condecorações aos atletas na sequência dos compromissos assumidos pelo Sr. Presidente da República durante a campanha? Durante a campanha presidencial, na Cimeira de Presidentes de Federações Desportivas, recebemos os candidatos presidenciais, entre eles o candidato à data, António José Seguro, hoje Presidente da República. E ficámos muito sensibilizados com a disponibilidade que evidenciou nessa reunião, nesse encontro, para, em primeiro lugar, apresentar critérios de condecorações presidenciais, para que o mérito desportivo não seja condecorado e não seja reconhecido com base na popularidade da modalidade, mas com base no feito desportivo em si. Também para não defraudar as expectativas de quem orgulhosamente representou Portugal, orgulhosamente elevou a bandeira nacional aos mais altos lugares do pódio e, de certa forma, se sente esquecido pelo país e pela mais alta figura da nação. A sensibilidade do Sr. Presidente da República para o desporto é grande, tem existido conversações bastante profícuas com a Casa Civil, apresentámos já linhas orientadoras de acordo com as conversas que têm existido com a Casa Civil, apresentámos uma proposta de critérios e de condecorações à Casa Civil e, portanto, aguardamos que a breve trecho sejamos recebidos pelo Sr. Presidente da República para fechar esse dossiê, como, aliás, já fez saber o próprio, que tem vontade de avançar rapidamente com esse dossiê, para que em breve trecho possamos ter critérios de condecorações presidenciais e, acima de tudo, uma preocupação e um cuidado da Presidência da República, não só para as modalidades mais populares, mas para o setor do desporto como um todo. E eu julgo que esse é um sinal muito importante e vamos ter novidades em breve. Muito bem. Diga-me uma coisa, como é que caracteriza a relação da Confederação com o Comitê Olímpico de Portugal, sendo que quando chegou era o saudoso José Manuel Constantino, presidente do COP, e agora é Fernando Gomes a assumir essa posição. Como é que fluem os contactos institucionais e as interações pessoais? A relação é extremamente saudável, como não podia deixar de ser, acima de tudo com base sempre pelo respeito da missão de cada uma das instituições. Ao Comitê Olímpico compete a missão de organizar e coordenar as diferentes missões sob a alçada do Comitê Olímpico de Portugal, sendo obviamente o foco principal os Jogos Olímpicos, e à Confederação de Desporto compete a missão de congregar as vontades e as posições individuais das federações em posições conjuntas para reformar o sistema desportivo nacional. E, portanto, as relações são naturalmente boas. Conheço o Dr. Fernando Gomes já há vários anos, desde o meu tempo de dirigente e presidente da Federação Química do Desporto Universitário, era ele presidente da Federação Portuguesa de Futebol. As instituições tinham projetos em parceria bastante sólidos e bastante positivos até para o desporto português e, portanto, desde então que essa relação existe e é uma relação bastante boa e saudável.
Daniel, uma última questão que também é um desafio. Se tivesse a tutela do desporto em Portugal, quais seriam as primeiras 5 medidas que tomaria e de que meios necessitaria para concretizá-las? Olha, não vou falar de cenários hipotéticos, vou falar com base num trabalho realizado. O meu compromisso com o desporto e com as federações desportivas foi, como aqui já disse, dotar as federações e o setor do desporto de um peso político que não tinha até então. E hoje, permitam-me este orgulho e este regozijo, hoje sinto que o setor e que as federações são muito mais ouvidas politicamente do que eram há uns anos atrás. E com base nisso, dizer que, como também já aqui referi, que o nosso papel não se limita a identificar problemas e a fazer diagnósticos. Vai muito para além disso. Apresenta também soluções. E, portanto, as nossas soluções, e se me pergunta quais é que seriam as prioridades, essas prioridades nós apresentámos ao Governo. Mal chegámos, apresentámos um dossiê que eram as prioridades políticas para a legislatura. Não eram 5, não eram 6, não eram 7, não eram 8, era um plano de ação concreto para cada subsetor do desporto português. E aquilo que nós identificamos como um projeto transversal, da base até ao topo, em poucas palavras, deve ser resumido ao seguinte. Na escola, devemos ter, ainda antes de falar de desporto, educação física no primeiro ciclo. 3 tempos semanais para as crianças terem formação física e motora através da coadjuvação. Para além disso, o desporto escolar deve ter uma interligação muito melhor e muito mais eficiente com o desporto federado. Os quadros competitivos devem se integrar, em certos casos, e noutros casos devem ser complementares. Devemos ter um sistema mais robusto, devemos ter clubes mais organizados, com melhores estruturas, com enquadramento técnico de qualidade, com um corpo dirigente suportado por uma boa estrutura técnica. O mesmo para as associações regionais e territoriais. Devemos aumentar e reforçar a capacidade de recrutamento de atletas, ir às escolas, aproveitar o trabalho desenvolvido no desporto escolar, na ligação com os clubes. As associações regionais e territoriais são muito importantes. Para quê? Para alargar os nossos quadros competitivos. Devemos ter diversidade competitiva. Não podemos ter apenas quadros competitivos a nível nacional. Temos de ter também a nível regional e a nível local, para que a nossa base de atletas seja muito mais alargada. E aí depois possam, os maiores talentos, representar as seleções nacionais. Nesse aspecto, representar as seleções nacionais. Não devem ser os atletas, em muitos casos, a pagar do seu bolso para representar Portugal num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo. As federações esportivas têm que ter recursos sólidos para que as seleções nacionais tenham qualidade na preparação e na participação. É fundamental fixar talento. Não podemos desperdiçar o talento construído e portanto, identificado na base. É preciso que ao longo das diferentes fases de desenvolvimento desportivo esse talento seja retido. Não podemos continuar com taxas de abandono desportivo até aos 18 anos na ordem dos 80%. Isso é insustentável para o país desportivo. E, portanto, tudo isto são prioridades fundamentais se queremos ter um sistema mais robusto. E depois, naturalmente, a integração no alto rendimento e a integração nos projetos de preparação olímpica e paralímpica nas modalidades que constam desses eventos desportivos. Dar condições a esses atletas, como já existem hoje, ao longo dos últimos 20 anos foram dados passos muito importantes, como aqui já disse. O problema foi descurar todas estas fases anteriores. E isto é possível como? Reforçando o investimento às federações esportivas, através da revisão do modelo de financiamento e através da revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online, com a introdução de mais 15 milhões de euros para o desporto português, com a introdução desses 15 milhões de euros por via do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, devem ser definidos critérios objetivos nestas áreas todas, nestas fases todas, devem ser definidos esses objetivos entre o IPDJ e as federações esportivas. O IPDJ deve escrutinar, avaliar e auditar ao longo do processo se isto está efetivamente a ser cumprido. Devemos majorar quem tem boa gestão, boa governação e princípios de transparência também nas organizações desportivas e devemos majorar quem apresenta resultados. Introduzir um critério que para mim é muito importante, que é o critério da meritocracia e é o critério da ambição que queremos para o sistema desportivo. Majorar quem faz um bom trabalho
e quem não está a fazer um tão bom trabalho deve ser incentivado para que possa vir a realizar esse bom trabalho. E, portanto, de uma forma geral, é este o modelo, ou este é o plano de ação que nós identificamos como fundamental para o desporto português. É muito importante investirmos no topo, investirmos nos nossos melhores atletas, investirmos nas nossas maiores referências. São eles que fazem com que os mais novos também se iniciem na prática desportiva. A criação da figura do ídolo é muito importante. Temos vários exemplos em várias modalidades que as crianças e os jovens se iniciaram na prática desportiva porque antes deles tiveram ídolos como referências. Isso é mesmo muito importante. Mas depois não podemos descurar todas as fases anteriores, sob pena de termos capacidade de investimento neste projeto olímpico e paralímpico, mas não termos atletas a chegar a este topo, porque os atletas, entretanto, nas diferentes fases de desenvolvimento já se perderam pelo caminho. É aqui que o país precisa de olhar, é aqui que o país político e que os responsáveis políticos precisam de olhar e de atuar. E isso só se faz de uma forma, é com capacidade de investimento junto às federações desportivas, devolvendo ao desporto uma receita que é gerada pelo desporto, para que as federações investam estruturalmente, desde as estruturas técnicas, desde as suas estruturas associativas, as associações e os clubes, e também naquilo que são as suas participações internacionais dos nossos melhores atletas. Daniel, muito obrigado. Fica aqui um retrato muito claro, quer nas coisas que têm sido bem feitas, quer nas insuficiências, e creio que se tratou de uma conversa construtiva. Fica a bola agora do lado do Governo, do lado da Sra. Ministra que tutela o desporto, do lado do Sr. Ministro das Finanças, do lado do Sr. Primeiro-Ministro. Serão eles que deverão responder a partir de agora. As propostas foram aqui colocadas com bastante clareza e creio que com um espírito construtivo. Daniel, muito obrigado. Nós voltaremos numa próxima oportunidade aqui na Bola TV.